Seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar aí alguns apontamentos sobre os nossos pronomes, pronomes interrogativos e pronomes possessivos, tá? Os pronomes interrogativos, eles aparecem? Aparecem. E eles podem aparecer em estruturas mais complexas, que são as orações subordinadas. Porque em algumas estruturas, esse pronome interrogativo ele vai fazer a função de conectivo. Então, por isso que quando a gente fala de pronome, tem que tomar cuidado em todas as etapas e não desprezar nenhum tipo, nenhum deles. O pronome interrogativo é esse caso. Você vai perceber que são poucos apontamentos, são poucas situações, mas que eu preciso conhecê-las para discorrer corretamente, para entender bem como ele pode aparecer, do que se trata, até quando for, como eu falei, em oração subordinada, combinado? Então tá. Agora, qual é a definição? O que eu posso dizer? O que seria um pronome interrogativo? O pronome interrogativo ele vai aparecer em dois tipos de pergunta, porque se é interrogativo é para uma pergunta. As chamadas perguntas diretas e as indiretas. Então vamos abrir aqui, anotar aí com você. Então, eu vou ter pronome interrogativo em quais situações? Perguntas diretas e perguntas... E perguntas indiretas. Qual vai ser a diferença? Perguntas diretas, a gente tem a marcaçãozinha. Perguntas indiretas, a gente não tem a marcaçãozinha do quê? Da pontuação, né? Então, pergunta direta. Opa, deixa eu puxar aqui, Você tem, a perguntinha e a indireta não. Vamos colocar aqui. Canetinha preta. Vou colocar aqui para você alguns exemplos. Que está fazendo? Já vou começar chutando o pau da viola, da gaita, sei lá. Pau da barraca, lembrei. O que está acontecendo? É uma pergunta, certo? Aquele que é o meu pronome interrogativo. E eu sei o que está vindo à sua mente neste momento. Professora, não seria o que está fazendo e não que está fazendo? E aí eu vou te dizer, é facultativo. Não preciso colocar o que está fazendo. Pode ser só o que. Quer dizer, entendeu? Não precisa ser o que. Pode ser apenas que. Que está fazendo. Não vai mudar sentido? Não vai mudar sentido. E se eu coloco o que, esse o, ele vai ter uma função específica? Não. Ele está só acompanhando por uma questão fonética, muitas vezes de escolha, né? Só vai estar ali acompanhando esse que é pronome interrogativo. Então, que está fazendo ou o que está fazendo? Tudo amigo, tudo a mesma coisa, farinha no mesmo saco. Não se preocupe, tá? Este daí é o primeiro caso, pergunta direta, tá vendo que tem a pontuaçãozinha ali do lado. Vamos colocar mais uma oraçãozinha aí. Por exemplo, quem falou isso? Pronome interrogativo também. Vamos pegar mais um. Qual das provas é melhor? Então aí, 3 situaçõezinhas. Vou pegar a canetinha vermelha. Com a nossa perguntinha direta, né? O quem e o qual. Então aqui eu tenho que, quem e qual. Como eu falei, o ele pode estar antecedendo ali o que não haverá nenhum problema, beleza? Agora, com relação a essas estruturas, lembre-se, é claro, fica nítido aqui pra gente o pronome interrogativo, justamente, por causa da pergunta direta.
Percebeu? Por causa da pergunta direta, você consegue enxergar e entender facilmente ali. Você vê tudo. Ah, tudo bem, é um pronome interrogativo. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta. Existem outros termos, eu coloquei só alguns aqui. Existem outros termos, outras palavras que, vamos dizer, ocasionalmente desempenham um papel de pronomes interrogativos, tá? Que são encontradas tanto como advérbios, conjunções. É o caso, por exemplo, do como. O como você tem como conjunção, você tem um como interrogativo, você tem um como que traz múltiplas funções, sentidos diferentes. Vai depender do quê? Vai depender do contexto de uso, tá? Então, essa é a ideia que eu tenho aqui. Essa daqui, ó, é com pergunta direta. Quero te mostrar, deixa eu limpar tudo. Quero te mostrar com perguntas indiretas. Como é que isso acontece? Afinal de contas, você deve estar se perguntando. Perguntas indiretas? É aquela perguntinha de mãe, de esposa. Você já vai entender. Vamos abrir aqui a tela? Vou colocar aqui para você. Por exemplo, vou mudar de cor, né? Pegar a pretinha. Deixa eu ver. Quero saber quantas pessoas fizeram a prova. Quero saber quantas pessoas fizeram a prova. Outra. Perguntei quais são as disputas hoje. Ele quis saber quem perguntou isso. Ó, agora quero que você venha comigo, que eu vou dar um duplo twist carpado lá na frente, mas você vai entender a razão. Quando nós chegarmos, quando você chegar comigo lá nesse conteúdo, vai acontecer o quê? Vai voltar uma lembrança na sua cabecinha, lógico que na cabeça vai ser outro lugar, né? Você vai falar, caraca, por isso que a gente viu então o pronome interrogativo. Yes, está certo, baby. Ó, o que a gente vai ter aqui? Vamos destacar aqui, você vai perceber. Quero saber quantas, é o nosso pronome interrogativo. Quero saber quantas pessoas fizeram a prova. Aí, se você diz isso para alguém, quero saber quantas pessoas fizeram a prova. A pessoa responde, 40 pessoas fizeram, certo? É uma pergunta. Não tem a pontuação ali, mas é uma pergunta indireta. Perguntei quais são as disputas hoje. Quais? As disputas são de golfe, tênis, nado sincronizado, etc. Ele quis saber, meu Brasil, brasileiro. Vamos corrigir. Ele quis saber. Ficou pequeno. Ele quis saber, aqui, vermelho agora. Ele quis saber quem perguntou isso. Quem? Tá vendo? Ele quis saber quem perguntou isso. Foi João, foi Beltrano, foi Ciclano. Ok. O que eu quero que você entenda é que aqui eu tenho perguntas indiretas. Todas elas, todas essas estruturas, elas são encabeçadas, vamos dizer assim, por um pronome interrogativo. Percebeu? Olha o que eu tenho aqui, gente. Olha só. Azulzinho. Quero saber, oração principal. Perguntei, oração principal. Ele quis saber, oração principal. O que eu vou ter aqui?
todas essas estruturas são orações principais que precisam de um complemento. Quem está introduzindo esse complemento nas 3 situações, ó, são os pronomes interrogativos. Então, essas aqui são orações subordinadas substantivas, que elas estão completando alguma coisa. E quem faz essa função aqui é o pronome interrogativo, é ele que está introduzindo. Percebeu? Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas ficam tão assim engessadas, palavra Q e palavra C, achando que são só esses aí conectivos que fazem esse tipo de junção, que esquecem que pronome interrogativo também pode fazer isso. E às vezes você tem uns pronomes que trazem até o pronome interrogativo onde, eu não coloquei ali, mas ele também pode ser interrogativo, pode ser também um pronome. Advérbios interrogativos também exercem essa função. Então eu vou ter muitos outros elementos que podem fazer a vez aí de um conectivo, de uma conjunção integrante. Aí você fica só com a cabeça assim, é conjunção integrante que faz isso. E pronome interrogativo também faz. Fica a dica da tia, não caia nesse erro, combinado? Beleza. Fechou aqui? Vamos dar uma olhada, que ainda tem, ó, pronome possessivo. O que eu posso dizer de pronome possessivo? O nome já diz. Pronome possessivo é o quê, gente? Ideia, meu filho, quando eu pestanejo, ideia de posse. Basicamente isso daí, ideia de posse. Vamos abrir a telinha aqui para você enxergar da titia. Ideia de posse. Ideia de posse em que sentido? Olha aqui, ó, meu, minha, meus, minhas, teu, tuas, teus, tuas. Nosso, nossas, nossos, vossas, seus, suas, seus, suas. Então, o que eu vou ter aqui? Mesma coisa. Abre aqui para tia. Ó, mesma coisa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Meu, minha, teu, tua. Quem são essas pessoas? Aí a gente volta. Não, pegar outra cor. Aí a gente volta e você lembra exatamente do que é que eu estou falando. Primeira pessoa do singular aqui, quem é? Eu. Segunda pessoa ali é o tu. Terceira, ele. Primeira do plural, nós. Segunda, vós. Depois, eles. Percebeu? Então, eu tenho que lembrar do pronome pessoal do caso reto para conseguir, ó, relacionar com cada um desses. Opa, abre aqui pertinho. Para conseguir relacionar com cada um desses. Percebeu? Então, eu vou ter ideia de posse para todas as pessoas? Sim. E eu vou te dizer, deixa eu apagar isso aqui, ó. Tá muito zoado. Deixa eu te dizer um negócio. Eles são aqueles que mais aparecem com a chamada função. Mas eu tô falando. Eu vou fazer em cima dessa linha. Boa ideia, Janaína. São aqueles que mais aparecem com aquela função substantiva do pronome, que é aquela que simplesmente substitui. São os que mais aparecem nessa função, tá? Então, eu vejo com muita frequência, sim, pronome possessivo substituindo. Eles acompanham, mas quando ele aparece novamente, geralmente é nessa ideia de substituição, fazendo essa substituição. Como eu coloquei, né? O meu cachorro foi lavado, o seu foi escovado. O seu o quê? O seu cachorro. A minha é mais bonita que a sua. A minha o quê? A minha bolsa. Então, veja, os nossos são os melhores. O quê? Materiais, pronto. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter pronomes que ocupam o lugar. Só que, quando ele exerce essa função, você tem que lembrar o seguinte, ele precisa ter o quê? Referente. Ele não vai aparecer substituindo assim do nada. Ele precisa ter essa ideia de referência, tá? Então, ó, tá bonitinho aí colocado. Deixa eu abrir para você a telinha. Tanto que singular, plural, tá tudo aí, né? Tá tudo bonitinho aí. Agora, quero colocar... Deixa eu pegar aqui embaixo, acho que cabe aqui no cantinho, aqui embaixo, né? Deixa eu mudar de cor, vou colocar essa ideia. Por exemplo, né? As notas foram publicadas no edital.
as minhas estavam em destaque. Mas as suas não. Deixa eu colocar aqui para você entender. Quantas questões a gente tem aqui, ó, deixa eu abrir. Quantas questões a gente tem aqui envolvendo o pronome possessivo, essa ideia de referenciação, de substituição, e muitas vezes eu vou até essa vírgula vicária ali. Vamos pegar aqui outra cor? Outra cor, pronto. Olha lá, as notas foram publicadas no edital. A nossa referência está aqui, notas. Então, sempre vai partir de uma referência, tá aqui, notas. As notas foram publicadas no edital. As minhas estavam em destaque. As minhas, aqui ó, minhas está retomando notas, certo? As minhas o quê? As minhas notas. Mas perceba que em toda essa estrutura, olha como ela é diferente da próxima. Ela vem até aqui, né? Nessa estrutura, veja que eu não tenho uma pontuação. Aquela pontuação lá, ó, essa vírgula aqui, é em decorrência do mas. Não é por causa da primeira oração, é em decorrência do mas. As minhas estavam em destaque. Então, eu tenho claramente aqui o uso desse minhas com essa função substantiva. Opa, substantiva não dá, né? Substantiva, com essa função substantiva. Beleza. Agora, olha na segunda estrutura. Mas as suas, vírgula, não. Volta para o vermelho. Suas. Suas o quê, Brasil? Suas o quê? Suas notas. Eu tenho a minha referência. Mas veja que aqui, esse suas, ele não está sozinho, não. Ele tem o quê, ó? Uma vírgula. Quem é essa vírgula? Essa aqui é aquela chamada vírgula vicária. É aquela que está no lugar de alguém. As suas o quê? As suas notas. Então, essa vírgula corresponde a notas. E a pergunta que eu faço a você é, esse suas tem função substantiva assim como aquele minhas que está ali no começo? E a resposta é none. Não. Por qual razão? Porque aqui, em tese, assim, eu tenho o meu substantivo. O pronome possessivo, ele não está no lugar necessariamente do substantivo. Por quê? Porque eu tenho aqui uma vírgula que está no lugar do substantivo. Então, é como se esse suas estivesse acompanhando quem? A vírgula. Então, aqui ele tem, lá no primeiro caso, tem função, como está colocado, substantiva. Aqui, ó, a função é adjetiva. Dorme com esse barulho, Brasil. Aqui a função é adjetiva. E tem mais coisas escondidas, né? As minhas estavam em destaque, mas as minhas notas, né, estavam em destaque. Mas as suas notas, não. Não o quê? Não estavam. Vou colocar em vermelho aqui, mas tá bom. Não estavam em destaque. Então, mais coisas eu tenho aqui em elipse, né? Apagadinhas ali, escondidas. A vírgula que aparece no lugar do substantivo. E aquele não que deixa por entender que fez aquele apagamento. Não estavam em destaque. As suas não. Não o quê? Não estavam em destaque. Percebeu? Então, olha só quantas coisinhas a gente tem com esse uso do possessivo. Por isso que quando eu digo, viu, não despreze nenhuma classe de palavra, vá com calma em todas elas, preste atenção, porque não é assim não. Às vezes a gente acha que é uma coisinha besta, que é uma coisinha simples. E eu digo a você, claro que é uma coisinha besta, é uma coisinha simples. Muitas vezes é uma coisinha besta, é uma coisinha simples. Só que não só isso. A banca pode dificultar. Do simples, ela pode trazer alguma coisa mais elaborada. Por isso é que tem que prestar muita atenção, ficar bem ligado
para esse tipo de questão, para você não errar isso daí, combinado? Ó, então, cuidado, porque pode ocorrer esse tipo de situação sim, pode ocorrer esse tipo de questãozinha com estruturas que são um pouquinho mais complexas, combinado? Ó, então, duas coisas bem importantes, a questão dos possessivos, eu vou voltar aqui para você, ó, e a questão dos interrogativos, né? A questão dos interrogativos eu não coloquei aqui, mas agora pensando bem, acho que eu vou colocar. Lembre-se que isso daqui a gente está falando de oração subordinada, porque eu falei para você que eu ia dar um duplo twist carpado, subordinada. Tá? Então, esses aqui, ó, é que são os conectivos. Beleza? E aqui, meu filho, a gente vai estar falando aqui de outro tipo de estrutura, tá? Que são essa que apresenta a vírgula vicária, ó, colocada aqui. O apagamento do verbo, né, do estavam em destaque, toda essa estrutura, e a diferença aqui entre o minhas e o suas no mesmo trechinho, percebeu? São coisas bem distintas, bem diferentes, ok? Ó, claro que não tem, né, claro que não acabou, a gente tem ainda a questão dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, deixa sempre por último, fica ali para o final, porque eles apresentarão uma quantidade maior de informações. É um conteúdo que é mais extenso. E aí eu vou precisar que você preste bastante atenção, porque você vai encontrar, a partir desse momento, a partir do momento que eu fale com relação a pronome relativo, até lá na sintaxe forever, a esse tipo de questão, esse tipo de assunto. Então é necessário que você entenda bem. Beleza? Mas por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.